O arrebatamento é o dia mais esperado por muitos, onde um Messias retornará para levar consigo os justos para o reino eterno. Mas como o próprio Messias já havia nos alertado, no fim dos tempos viriam muitos impostores se passando por ele, a fim de enganar as pessoas. Satanás e seus anjos já haviam colocado várias armadilhas nesse mundo para desviar as pessoas do caminho do Salvador, e com o arrebatamento não seria diferente. Com a proximidade do grande dia final, e muitas pessoas se preparando e procurando a verdade, cabe mais uma vez aos seres malignos bolarem um plano para desviar essas pessoas, as quais estão ansiosas pela vinda do Mestre. Nos dias atuais existem inúmeras teorias e ensinos diferentes sobre o arrebatamento, e todas foram criadas para essa finalidade, enganar o maior número de pessoas, a fim de afastá-las do reino do Pai. O ensino mais comum é o propagado pelo sistema religioso, o qual ensina que o Messias virá primeiro, levará as pessoas inclusas em suas denominações e deixará na terra os pecadores para passarem pela grande tribulação. Essa teoria ensinada pelo sistema religioso é totalmente sem fundamento, pois o próprio Messias em suas parábolas nos ensina o contrário. Veja: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifadores: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. A parábola do joio e do trigo nos ensina que tanto pecadores como os justos permanecerão nessa terra até o dia final, em que o Messias retornará. Isso será uma provação para os justos, um aperfeiçoamento para determinar quem de fato ficará firme na fé até o final. Essa teoria de que nosso Messias virá primeiro para levar os seus e deixar o resto para a tribulação foi totalmente inventada pelo sistema religioso como forma de prender as pessoas às suas denominações. E essas pessoas estão convictas de que o Messias pode a qualquer momento arrebatá-las para o céu, quer estejam em qualquer lugar. Isso será um grande engano para elas, pois, além de acreditarem que não passarão pela tribulação, ainda creem que podem ser arrebatadas a qualquer hora e momento, o que é totalmente incorreto. Essas pessoas serão facilmente enganadas pelo inimigo, pois as mesmas continuarão com suas vidas presas a esse mundo em busca de vaidades e riquezas, enquanto aguardam serem levadas. Além disso, qualquer impostor, se passando por um salvador, pode facilmente enganá-las, inclusive projeções no céu com a ajuda do projeto Bluebeam. Cegas pelos líderes religiosos e por não buscarem a verdade, elas seguirão o impostor em razão de milagres e prodígios que serão realizados por ele, como já alertava Paulo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso o Pai lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ninguém será arrebatado sem antes passar pela tribulação, onde a pessoa, para alcançar a salvação, terá de renegar completamente esse mundo, renegar a besta e sua marca, e abandonar até o que mais ama, tudo por amor e fé ao nosso Pai e ao Messias. Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o continuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ao todo os salvos terão que aguardar 1335 dias, 3 anos e meio, até a vinda do Messias, todo o período de reinado da besta, mas estes salvos serão protegidos no lugar, preparando pelo Pai, enquanto permanecerem nesse mundo. Agora uma nova teoria que vem ganhando força é a transição planetária.
Segundo seus seguidores, um planeta semelhante à Terra chamado Nibiru ou Planeta X estaria vindo em direção à Terra com a finalidade de atrair para si as pessoas puras para viverem nesse novo planeta, como nos tempos primitivos, longe de qualquer mal. Essa teoria é totalmente oposta aos ensinos do mestre, e foi criada pelo inimigo como forma de atrair pessoas que não pertençam a alguma doutrina religiosa e que amam esse mundo e que desejam viver em um mundo com os mesmos prazeres e sensações mundanas. Segundo as testemunhas de Jeová, Cristo retornará a esse mundo para purificá-lo, eliminará todo o mal e pecadores desse mundo e o entregará aos salvos, onde aqui mesmo será o paraíso, assim como fora o Éden. Essa é outra teoria errônea, já que o próprio Messias confirmou em várias passagens que o reino não é esse mundo. Além disso, em Apocalipse é confirmado que este mundo será completamente destruído, o que refuta totalmente essa teoria humana. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vos também. Vi, então, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto do Pai, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Todas essas teorias foram criadas por Satanás e seus agentes como forma de enganar as pessoas e mantê-las pressas a esse mundo. São várias armadilhas e enganos preparados por eles que querem a todo custo reduzir ao mínimo possível o número de salvos. Nosso Messias já nos alertou sobre esses perigos e enganos em várias passagens das Escrituras e nos indicou para onde deveríamos ir no fim dos tempos, quando o iníquo aparecer, o verdadeiro lugar do arrebatamento. Veja. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel o profeta, estar onde não deve estar quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás, para tomar as suas vestes. Note que o Messias é claro ao dizer fujam, ressaltando que nem se deve voltar para pegar algo, mas simplesmente fugir das cidades, deixando tudo para trás. Continuando a passagem, veja que mais uma vez o Messias menciona a palavra fuga, que devemos orar para que não ocorra no inverno, pois é um período mais difícil de fugir em meio a frio e neve em certos locais. Mas aí das grávidas, e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que o Pai criou, até agora, nem jamais haverá. E, se o Pai não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos dissereis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vos vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu.
Muitos religiosos associam essa passagem erroneamente à queda de Jerusalém, a qual ocorrerá no ano 70. Outros até afirmam que o arrebatamento ocorreu nessa ocasião, e que o imperador Nero era a besta, segundo suas próprias interpretações, mas o Messias deixa claro que se refere à tribulação, já que ele cita fenômenos cataclísmicos, como sol e lua a obscurecer, estrelas caindo. Além disso, ele diz que será algo como nunca ocorreu desde o início da criação. Note que o Messias faz um alerta para todos os sinais e a aflição que acarretará nesse tempo, fazendo referência direta à tribulação, uma tal aflição que nunca houve desde o princípio da criação. No final da passagem ele diz claramente que seus anjos ajuntarão seus escolhidos, mas somente depois de tudo isto acontecer, ou seja, somente após a tribulação. Por isso o Messias nos manda fugir das cidades e se abrigar nos montes, pois este local está preparado pelo Pai para reunir a igreja. O único lugar seguro, longe do perigo e das armadilhas do inimigo, e onde a igreja verdadeira se reunirá para aguardar a vinda do Mestre. Nesses dias será muito perigoso permanecer nas cidades, pois haverá enorme caos e destruição, fome, pestes e devido à grande concentração de pessoas, muitas desesperadas atrás de alimento, provocarão enormes guerras e revoltas. E devido à falta de entendimento das pessoas e induzidas por seus líderes religiosos e governantes, muitas seguirão a besta e colocarão sua marca, pensando que ela as conduzirá à salvação e entregarão muitos, até seus familiares, imaginando que estes que não o seguirem serem pecadores, traidores e hereges. Os próprios líderes religiosos que defendem o arrebatamento antes da tribulação são os mesmos que irão apoiar e induzir seus seguidores a aceitarem a marca da besta, pois estes acreditam que serão arrebatados a qualquer momento, que já estão salvos segundo seus líderes. Agora um lerdo, um débil mental, grava um troço, bota meu nome, atenção, pastor Silas Malafaia vai falar sobre um chip, atenção, nas redes sociais. O pastor Silas vai falar sobre o chip, que é a besta 666. Meu irmão, pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos. Isso não tem nada a ver com o poder do anticristo quando ele vir se instalar aqui na terra. Vamos ser um pouquinho... Não, sangue de Jesus, eu não quero mais chip, nem de celular. Vamos deixar de ignorância, vamos? Será que a gente não aprende? Será que a gente não cresceu, não? Rapaz, uma besteira dessa... Rapaz, todo mundo, um monte de gente ainda vem me perguntar: pastor, o senhor vai falar sobre um novo chip que vão botar na mão? Eu tenho tempo para perder com besteira? O poder do anticristo só vai ser manifesto quando a igreja sair daqui da terra, meu irmão. Se inventarem qualquer chip aí, pode botar, fica à vontade. Para botar no cabelo, na testa, na mão, no braço, sei lá onde. Não se preocupa com isso agora não. Isso não é preocupação nossa, isso é besterol. Por isso o nosso Messias nos manda ir para os montes, pois os mesmos estarão desertos. As pessoas que amarem esse mundo procurarão as cidades atrás de recursos para sobreviver, e cairão nas garras da besta e dos governantes, que prometerão ajuda e salvação para elas e deixarão os montes desertos. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado pelo Pai, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esse será o lugar preparado pelo nosso Pai para abrigar sua igreja, longe das grandes cidades e da besta e seu exército. Veja que os salvos ficarão nesse local durante 1260 dias. O dragão Satanás e a besta tentarão destruir a igreja do Messias, mas não conseguirá, pois a mesma fugirá para o monte, segura e protegida pelo Pai, longe das grandes cidades e de suas garras. Essa é a verdadeira igreja. As pessoas que renegaram o mundo, não seguiram os falsos profetas e nem adoraram a besta, mas que têm o entendimento do Pai e cumpriram a ordem do Messias de abandonar tudo e ir para os montes.
Na montanha a igreja será preparada durante 1260 dias, durante o reinado da besta, a fim de ali se purificarem e se alimentarem espiritualmente, se tornando todos em um só com o Espírito do Pai, são as vestes da noiva, a fim de ficarem preparadas para a chegada do nosso Mestre, o qual retornará ao se completar os 1335 dias, como citado em Daniel. A verdadeira igreja do Messias não passará pelas aflições da tribulação, pois a mesma estará segura no monte, mas o sistema religioso ensina que os seus seguidores não passarão pela tribulação, pois serão arrebatados diretamente aos céus pelos anjos, o que é totalmente errôneo. O arrebatamento só ocorrerá no local preparado. Isso depois de passar por todo o reinado da besta, os 3 anos e meio. Além disso é necessário fugir para os montes antes, como o mestre ensinou, e não ficar parado ou seguindo sua vida normalmente, esperando ser teletransportado direto ao céu. Isso não vai acontecer. É necessário a igreja do Messias se preparar antes, para receber o noivo, e esta preparação ocorrerá no monte, durante os 3 anos. O corpo físico será transformado em corpo espiritual durante esse tempo, e só assim poderá entrar no reino, já que corpo físico, carne e sangue não entra no reino. Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve bem, aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras do Pai. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino do Pai, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Note nessa passagem que Paulo diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, se referindo aos salvos, os quais não encontrarão a morte, mas terá seu corpo modificado em corpo espiritual, assim como os que ressuscitarem, para assim então somente entrarem no reino do Pai é nos montes, onde acontecerá o arrebatamento, e não nas cidades ou templos religiosos, como afirmam os líderes religiosos. Perceba que o nosso mestre sempre recorria aos montes para orar ao Pai e descansar, pois era o único lugar onde ele encontrava paz, longe do tumulto da cidade e dos judeus caluniadores, e dos que o queriam matar. E também foi no monte onde ele se despediu dos seus discípulos e subiu para o céu. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. O Messias, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Salvador, que dentre vos foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Nosso Messias não virá em qualquer lugar até as pessoas com seus anjos, e as levará pela mão até os céus, como é ensinado pelo mundo. Nós é que devemos ir até ele. Temos que renegar totalmente esse mundo, fazer sua vontade e abraçar seu espírito para termos entendimento e fé, e assim fugir de todos os impostores e armadilhas colocadas por Satanás para nos desviar do nosso Salvador. E assim, quando chegar a hora, devemos fugir para os montes desertos, longe de todas as armadilhas desse mundo, para nos purificar e aguardar a chegada de nosso Mestre. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna.